Sabe, quando a gente pensa em amor, muitas vezes vem aquela ideia de encontrar a pessoa perfeita, né? Aquela que nos completa. Mas, olha, para Carl Jung a história é bem diferente. Para ele, o amor é uma jornada profunda, às vezes bem turbulenta, de transformação. É tipo uma alquimia da alma, sabe? Vamos mergulhar nessa ideia. Então, a pergunta que não quer calar é: como saber se essa pessoa é a pessoa certa? Essa busca pelo amor destinado por aquela pessoa é algo que mexe com todo mundo, né? É uma das buscas mais universais que existem. E é muito provável que seja essa pergunta que trouxe quem tá ouvindo pra cá. E é aqui que o Jung basicamente vira o jogo. Ele nos convida a parar de olhar pra fora e apontar a lanterna pra dentro. A resposta, segundo ele, não tá numa listinha de qualidades do parceiro ideal. Nada disso. A chave tá lá no fundo, nos mistérios da nossa própria psique, do nosso inconsciente. Ok, vamos começar pelo começo, né? Pela projeção da alma, o início mágico. Sabe aquela atração magnética, quase mágica, que a gente sente por alguém? Aquela coisa de, uau, de onde vem isso? Para Jung, esse sentimento todo-poderoso tem uma origem bem específica. É a projeção da nossa própria alma. Então vamos entender isso. Dentro da psique de um homem existe uma imagem interna, inconsciente, do feminino. Jung deu o nome de ânima para isso. Essa ânima é moldada por todas as experiências que ele teve com o feminino na vida. Mas também, olha que interessante, por traços que ele mesmo reprimiu para se encaixar naquele papel de homem. E o mesmo vale para o outro lado. Na psique de uma mulher existe o ânimos. É a contraparte, a personificação inconsciente do masculino. Essa imagem interna também carrega as experiências com o mundo masculino e aqueles aspectos que ela mesma não integrou na sua consciência. Mas olha só, a forma como eles aparecem é bem diferente. E isso é super importante. A ânima, no homem, costuma dar as caras nos humores, nas emoções. Já o ânimos, na mulher, muitas vezes se manifesta como, sabe, opiniões muito fortes, meio rígidas, que parecem vir do nada. São essas nossas partes internas em ação. Então, pensa naquela paixão à primeira vista. Aquele sentimento de conexão instantânea, de, nossa, parece que eu já te conheço. O que está rolando ali, na visão junguiana, é isso. A gente está projetando essa imagem interior, a ânima ou ânimos, em alguém de carne e osso. É como se a gente visse um pedaço da nossa própria alma no outro. E, cara, isso é de uma força absurda. Mas essa projeção, essa mágica inicial, é só a porta de entrada. É só o começo. O verdadeiro potencial de um relacionamento, segundo Jung, está num conceito que ele pegou emprestado da alquimia, um conceito chamado Konjunktio, a união sagrada. Na hora da conjunção, aparecem os maiores milagres. Essa frase da alquimia resume perfeitamente a promessa desse encontro. E claro, não estamos falando de milagres tipo, sei lá, coisas externas. A mágica aqui é interna. É uma transformação psicológica profunda. A união de duas pessoas abre a porta para os maiores milagres que podem acontecer dentro da gente. Então, o que é essa tal de Konjunction? É o casamento alquímico dos opostos. Pensa nos símbolos. É a união do Sol, que representa o consciente, o masculino, com a Lua, que é o inconsciente, o feminino. É a fusão do rei e da rainha. Trazendo isso para a psicologia, é a união do nosso lado consciente com o nosso lado inconsciente. E o relacionamento é o catalisador perfeito para isso acontecer. E nessa história, o relacionamento vira o laboratório do alquimista. Ele se torna o que os alquimistas chamavam de vaso hermético, ou seja, o vaso selado. É ali dentro, nesse espaço fechado do casal, que os elementos das duas personalidades são colocados, sabe, sob pressão, sob calor, e isso força uma reação, força uma transformação. Ok, mas e quando o fogo aumenta? Quando aquela magia toda do começo começa a desaparecer? Bom, é aí que o trabalho de verdade começa. É o fogo da transformação. E esse processo tem um nome: individuação. Porque é inevitável, né? Chega uma hora em todo relacionamento que a projeção idealizada se desfaz. A pessoa de verdade, com seus defeitos e manias, aparece por trás daquela imagem perfeita que a gente criou. A máscara cai. E aí a gente começa a ver as falhas, as diferenças, os conflitos aparecem. E aí vem a pergunta:
É o fim ou é o verdadeiro começo? Para muita gente, é o fim do encanto, fim da linha. Mas na visão de Jung, esse momento de desilusão não é um fracasso, de jeito nenhum. É exatamente o contrário. É o convite para começar a jornada de verdade. E o ponto central é esse aqui, olha só. O grande objetivo da vida, para Jung, não é encontrar a outra metade. É se tornar um indivíduo inteiro, completo. E esse processo se chama individuação. E um relacionamento profundo é um dos aceleradores mais potentes que existem para esse processo. Beleza, mas como isso funciona na prática? Esse grande trabalho no amor. Bom, primeiro passo, retirar as projeções. É olhar para o parceiro ou parceira e ver a pessoa como ela realmente é, não como um ideal. Segundo passo, e esse é o mais difícil, confrontar a própria sombra. Sabe aquilo que mais irrita na outra pessoa? Pois é, muitas vezes é um reflexo de algo que a gente não reconhece na gente mesmo. E por fim, o terceiro passo é integrar esses opostos dentro de si. Unir luz e sombra para se tornar alguém mais completo. E no final de tudo isso, qual é o prêmio? O que é o verdadeiro ouro alquímico dessa jornada toda? O verdadeiro encontro, a meta final? Olha, o ouro aqui não é um casal perfeito de comercial de margarina. Não é um relacionamento sem conflitos. O verdadeiro tesouro, o ouro da alquimia, são dois indivíduos que, por causa desse relacionamento, se tornaram mais inteiros, mais conscientes, mais eles mesmos. A mudança de perspectiva é gigante, né? De um lado, a visão comum do amor diz: busque sua outra metade para se sentir completo. Do outro, a visão junguiana diz: encontre um relacionamento que te desafia a se tornar inteiro. Tem uma frase do Jung que diz: ele só vai curar na medida do seu próprio ferimento. Ele usa essa imagem do curador ferido, ou seja, é só quando a gente entra em contato com as nossas próprias feridas e o relacionamento é mestre em expor essas feridas que a gente pode encontrar a cura de verdade. A transformação vem desse confronto com a nossa própria vulnerabilidade. E pra gente fechar, fica uma reflexão. E se o tal do amor destinado não for sobre encontrar uma alma gêmea lá fora, mas sim sobre o encontro com a nossa própria alma aqui dentro? E se a outra pessoa for, na verdade, um espelho? Um espelho essencial para a gente finalmente conseguir enxergar e abraçar as partes mais profundas de nós mesmos. No fim das contas, talvez o grande encontro destinado seja com a gente mesmo.